Seja muito bem-vindo ao Alca Talk especial, hoje falando sobre um tema muito importante para mim, para você, para todos nós, que é sobre segurança pública. Hoje nós temos aqui algumas pessoas muito importantes que vão falar sobre esse tema para nós, porque vivenciam isso na prática e vão trazer algumas informações para a gente de como a tecnologia está influenciando no combate à criminalidade. Muito obrigado por você fazer parte conosco dessa história que é o Alca Talk, essa edição especial aqui do nosso canal no YouTube. Comigo, meu companheiro, diretor de projetos da Alca Distribuidora, Rafael. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui de novo para compartilhar essas informações. Muito bem. E conosco, como convidado especial, nós temos aqui Ivan Quartaroli. Ivan Quartaroli, secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Maringá. Seja muito bem-vindo. Gostaria que você, por favor, fizesse as apresentações, contasse um pouquinho sobre o seu currículo, sua história para o nosso público. Bom, estou na Secretaria de Segurança há 2 anos. Comecei no início dessa segunda gestão do prefeito Ulisses Maia. Sou policial civil aposentado. Aposentei em 2020 com 27 anos de polícia. Então, tinha dado meu tempo e a polícia, ela não perdoa, né? Se você ficar um pouco mais ali, você pode sair com problemas. E na minha história na polícia, que é o que talvez tenha me trazido para dentro da Secretaria de Segurança, eu trabalhei desses 27 anos, eu fiquei 3 anos trabalhando em Curitiba, no Grupo Tigre da Polícia Civil, o que me proporcionou uma bagagem operacional e talvez até mesmo uma formação um pouco diferenciada com relação aos demais policiais, porque se trata de uma unidade muito especializada. Então, a parte tática, a parte de tiro, a parte o trabalho com explosivos, que era uma das funções que eu tinha, enfim, eram bem reforçadas. Após esses 13 anos eu saí, mais de 13 anos um pouco, eu saí, vim para o interior, fiquei 1 ano em Umuarama e fiquei o restante, os outros 13 anos aqui na região de Maringá, na realidade em Maringá. Trabalhei 4 anos e pouco na corregedoria, trabalhei um tempo na homicídios, outro tempo na estelionato, trabalhei numa delegacia que não existe mais, que era o Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos. E fora isso, eu trabalhava muito desde 95 na parte de instrução policial. E o que também ajudou e tem ajudado muito na questão da qualificação da guarda aqui de Maringá. Então a Guarda Civil ela era uma guarda não armada, através da aplicação de um trabalho específico de treinamento que a gente fez e dos pedidos que já tramitavam na Polícia Federal. Nós conseguimos armá-la, obviamente com o apoio do prefeito aqui da cidade, que queria realmente implementar uma segurança mais adequada na cidade. E estamos realizando esse trabalho aí. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre a parte da tecnologia, né? Com certeza. Mas eu vou passar a palavra para você de novo, para você poder apresentar o Anderson aqui. Opa, muito obrigado. Anderson, seja bem-vindo. Superintendente de Segurança de Maringá, e parece que agora também está sendo... executando um novo cargo, né? Por favor, se apresente para o nosso público. Boa noite a todos. Meu nome é Anderson Carrard, igual foi dito, né? Estive como superintendente de segurança municipal durante toda a implantação desse projeto de monitoramento. Trabalhei antes, na gestão anterior do prefeito Ulisses Maia, como diretor de assuntos comunitários. Tenho uma formação na área de gestão pública e administração. E vim compor a equipe junto com o Ivan, que é especialista da área de segurança, para compor a parte administrativa para a gente avançar na Secretaria de Segurança. Legal, seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós estamos aqui para conversar justamente sobre esse CCI, sobre esse centro integrado aí que Maringá implementou e que a gente pode afirmar que é o centro mais inteligente do país hoje? Eu sou suspeito para falar, né? Mas a gente está tendo o prazer de participar desse momento, né? Eu acho que Maringá já com relação a monitoramento, com todas as palavras, a cidade de
processos, né, e sistemas de segurança, de monitoramento mais inteligente do Brasil, né? Logicamente que essa fase ela demora, né? São fases que têm que ser construídas, né? O processo não acontece do dia para a noite, mas com certeza em pouco espaço de tempo aí já vai estar com 70% implementado e acredito que sim, a gente vai ter um resultado enorme, muito bom. Vai ser uma referência realmente para o Brasil, o que está sendo implementado aqui. Não nesse momento em quantidade, né, que fique claro isso, porque o pessoal, a gente vê muitos projetos grandes, né, funcionar e acontecer no Brasil, mas a questão de confiabilidade, assertividade e integração é que eu acho que são os fatores determinantes aqui. Legal. Até pela escolha, né, a gente vai falar um pouquinho do que foi contratado, como foi, enfim. Mas com certeza um dos projetos de referência e será ainda mais no Brasil inteiro. Legal. Ivan, como você entende que a tecnologia pode contribuir para a segurança pública? Bom, a tecnologia, do meu ponto de vista, ela é mais uma das ferramentas que nós podemos ter dentro da área de segurança. O que pesa mais, talvez, na área de segurança é o material humano. Mas o material humano ele pode ser pouco ou muito, dependendo não da quantidade, mas sim da qualidade desse material humano. Então, se você pega um grupo pequeno, muito bem treinado, muito bem equipado, os resultados que ele vai apresentar podem ser muito superiores a você pegar uma quantidade muito grande de pessoas sem equipamento, sem o treinamento adequado, trabalhar na área de segurança pública. E quando você tem a questão da tecnologia, há uma coisa muito interessante de ser observada, é que muitas pessoas falam, pô, mas por que em vez de você botar um sistema de monitoramento, você não bota mais, por exemplo, falando da segurança municipal, mais guardas na rua? Bom, se nós fôssemos fazer isso, nós temos que lembrar que todo município, né, toda a administração pública, de uma forma geral, seja um estado ou município, ela é atrelada a algumas coisas que a gente tem de caráter legal. Então, nós temos aí uma legislação federal que trata da responsabilidade fiscal. Então, o município ela não pode gastar mais do que X% da sua arrecadação em folha de pagamento. Então, se me falasse assim, pô, mas se você contratasse mais 1.000 guardas civis, seria bom? Ou seria excelente. Mas será que o município dá conta de contratar isso sem passar por cima dessa legislação federal? E isso é uma responsabilidade muito grande do prefeito ou do chefe do executivo, porque se ele passar esse limite prudencial, ele acaba gerando consequências muito negativas para o município, que ele não consegue mais algumas receitas a níveis federais, não consegue repasse de imposto, é uma série de eventos que são bem danosos ao município. Então, se você parar e pensar que você não simplesmente pode sair contratando pessoas como a gente gostaria, para trazer talvez uma situação ideal em níveis de segurança, nós podemos atacar para o outro lado. Nós podemos treinar muito as pessoas que nós temos e podemos equipá-las. Entre esses equipamentos que nós podemos dar para elas é a questão da tecnologia. Então, se nós colocarmos equipamentos na mão dessas pessoas que operam a segurança no município, que sejam capazes de realmente somar ao trabalho humano, isso favorece muito a segurança pública. Então, por exemplo, nesse sistema de monitoramento que o Rafael estava falando, que ele é muito inteligente, nós temos a possibilidade, por exemplo, de em vez de colocar uma guarnição, uma equipe, uma viatura, um posto móvel parado numa praça na cidade, nós colocamos câmeras naquela região, e essas câmeras, com o sistema que a gente implementou, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer o monitoramento tradicional, mas mais do que isso, a gente está aliado ali com o software que faz o reconhecimento facial e que pode buscar em listas da área de segurança, em bancos de dados da área de segurança ou até em blacklists que nós mesmos fazemos. E nesse reconhecimento ele vai indicar um alerta para nós e nós vamos saber do que se trata aquela pessoa que está lá sendo monitorada. Se é uma pessoa reincidente no tráfico, se é uma pessoa com mandado de prisão em aberto,
se é uma pessoa que desapareceu e está numa lista de pessoas desaparecidas, enfim. Então, nós temos a tecnologia funcionando em prol do município nesse sentido. Nós trazemos essa tecnologia, nós conseguimos trabalhar com menos pessoas, só que de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais prática e pragmática. Então, a gente vai para cima dessas situações sem ter que dispor de uma quantidade imensa de material humano. Então, a tecnologia, nesse aspecto, é muito importante para nós. Nós otimizamos imensamente o trabalho da segurança pública sem ter que atuar diretamente naquela questão que é sensível ao município, que é a questão da arrecadação, da folha de pagamento e tal. Então, a tecnologia é mais uma ferramenta, essa tecnologia, mas é uma ferramenta de grande peso, né, que traz para nós um grande benefício e pode trazer, em decorrência disso, uma queda muito grande de alguns índices, né? Crimes contra o patrimônio, carros que andem dentro da cidade com um alerta de furto e roubo. Então, o que seria humanamente impossível fazer, né, um guarda andando na rua, por exemplo, ou equipes andando na rua e verificando todos os carros para ver se tem alerta de furto ou roubo, o sistema faz automaticamente. E isso despenca todos os índices que a gente tem em termos de criminalidade na cidade. O que eu acho... Desculpa. Isso traz uma sensação de segurança que muitas vezes o município, né, a pessoa que reside aqui no município, ela consegue perceber por esses índices, mas ao mesmo tempo ela fica meio camuflada também, né? Ela tem a percepção na vida real, mas ao mesmo tempo ela não está sendo oprimida ou de uma certa forma tendo a sensação de que as pessoas estão ali ao seu redor, né? O órgão público está ali ao seu redor lhe vigiando, né? No tete a tete. Então acaba trazendo um pouco mais de privacidade, entre aspas, apesar da câmera, né, trazer as informações ali de quem precisa, mas a pessoa acaba sendo um pouco mais ter um pouco mais a sua liberdade, né, de poder transitar, de ir e vir, o cidadão de bem em si, né? Sem dúvida nenhuma, porque você tem hoje é fácil muitas pessoas se preocupam com a questão, né, mas eu estou sendo vigiado. Não está sendo vigiado. Se você entrar no shopping center hoje, você vai ter pelo menos digamos que você entre no shopping e você frequente dentro de duas lojas, você pelo menos entrou em 4 sistemas de vigilância separados ali. Sim. E a sua imagem foi captada e enfim. É provável que no shopping center tem mais câmera que na cidade. Exatamente. E aí o que acontece? Se nós estamos andando dentro da cidade, é normal que nós tenhamos a mesma situação, câmeras estejam observando. A câmera ela não vai... principalmente porque ela está no âmbito público, ela está numa via pública. Ela não vai trazer nenhum tipo de inconveniente com relação à privacidade da pessoa. No entanto, ela está segura porque se, por exemplo, chegar uma pessoa que tenha lá um alerta relativo à questão de segurança, ali, por exemplo, um foragido, a câmera vai apitar, as equipes serão acionadas e elas vão direto naquele ponto e vão remover aquela pessoa daquele meio ali e tornar o ambiente seguro. O objetivo é proteção, né? Exatamente. Só para a questão de números, ano passado nós tivemos 87 pessoas presas na cidade de Maringá com um mandato de prisão em aberto. Pelo menos 60 dessas pessoas foram utilizado o sistema de monitoramento para nos auxiliar nessas prisões. Então, assim, embora o nosso sistema não esteja operando de forma completa ainda, ele já auxiliou nesse aspecto. Então, já traz sem dúvida nenhuma. resultados. Sim, sem dúvida. Dessas 87 pessoas, se estivessem na rua, qual seria o resultado? De mais crimes acontecendo. O que eu acho que é muito interessante a gente comentar sobre o projeto aqui de Maringá é que, ao contrário de outros projetos comuns que a gente vê no Brasil inteiro, a gente trabalha no Brasil inteiro já há alguns anos, né? Faz projeto de segurança pública. A intenção aqui é de você extrair informações dessa imagem para que seja essa informação utilizada em prol da população. Então, não é só mais uma imagem, não é só mais uma imagem de uma praça pública, não é só uma imagem de um parque. É uma imagem que vai coletar uma pessoa que possivelmente é um foragido da justiça, enfim, que tem alguma pendência com a justiça, e que está tramitando junto com você, que está andando com o teu filho, está passeando, né, naquela praça, naquele parque. Então, o objetivo do projeto
E o que foi utilizado não é só mais trabalhar com a imagem, sim o quanto essa imagem vai fornecer de informação para o município. E aí é que está a grande sacada, porque quando você tem informação, quando você tem dados, você pode correlacionar dados. Então, se eu tenho uma pessoa, um veículo roubado, eu consigo saber de onde ele é, através dessas integrações que o Ivan falou, que a gente vai ter com o governo federal, o estado, enfim, tudo isso, da onde é esse veículo, por que ele está passando por aqui, se ele vai para outros lugares, se ele está usando Maringá só como um local de passagem, se é uma pessoa que comumente vem aqui, enfim, uma série de informações. E esse projeto, o principal diferencial dele é o quê? A extração de informação por parte, logicamente, dos dispositivos, né? O conjunto da solução e como vai ser tratado esse dado. Eu acho que isso que é a chave do negócio. Né? É isso aí, Rafael. A gente teve outros processos licitatórios de aquisição de câmera anterior a esse, que foi colocado, implementado câmeras, o sistema até funcionou de certa maneira por um tempo, mas não tinha efetividade. Que nem o Rafael falou, a sacada é essa mesmo. É o conjunto, é software, mais os sensores na ponta, que são as câmeras de qualidade, e isso também é algo que ele é autossustentável, né? Ele pode ser ampliado, ele não tem limite. Sim. Então esse projeto realmente ele foi muito adequado e ele vem nos surpreendendo com relação aos resultados assim rapidamente, apesar de não estar 100% ainda implantado, né? A questão dos bancos de dados ainda não estarem funcionando porque quando a gente fala de banco de dados, né? Só para dar um briefing para quem talvez a gente esteja atropelando um pouquinho aqui. Não, fica tranquilo, assim que é bom. Mas por que não está 100% implementado? Porque o conceito do projeto, né? E aí eu queria ouvir de vocês dois depois. O quanto isso vai ser importante, o quanto é diferenciado com relação a várias outras cidades. Vocês dois circulam o Brasil inteiro também, já tiveram em muitos lugares, né? Mas o foco de você poder correlacionar informações, essas informações que a gente tirou da imagem, uma placa, uma face, ou uma pessoa com uma atividade suspeita, ou uma análise de comboio de veículos que está passando na frente de algum local em específico. A gente citaria vários, né? Uma mulher que tem uma medida protetiva e tem uma pessoa que está chegando próximo dela que não deveria estar de alguma forma. Todas essas informações sendo correlacionadas com todos os bancos de dados vai gerar uma efetividade muito grande na ação, uma proatividade na informação. Por que você está chegando perto? Por que isso está chegando? Vocês vão conseguir proativamente tomar uma ação, né? E quando a gente fala que não está na sua totalidade, justamente por quê? Porque quando a gente começa a fugir do mundo só de segurança, a gente envolve TI e esses bancos de dados, né? Que muitas vezes saúde, educação, tributação, enfim, até mídias sociais, né? A aplicação aqui em uma determinada situação, se for um mandato de... Como é que é? Um mandato de justiça, né? Mandato de prisão. Mandato de prisão. Você pode correlacionar essas informações. Isso é muito mais complexo do que você pôr uma câmera, como era o projeto anterior. Você põe uma câmera, o cabo, liga ela, põe uma tela no centro de monitoramento e pronto, acabou. Então, quando eu falei antes que demora um tempinho, justamente, a gente já tem, eu acho que o front-end, digamos assim, né, a parte de ativos, sensores, que o Anderson falou, 80%, né, já, mas a coleta de informação já está muito grande, né? Então, antes da gente dar esses detalhes de produto e tudo mais, eu queria ver do Ivan e do Anderson, que já tiveram em outros lugares, se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar alguma coisa tão importante, o quanto isso vai ser importante para Maringá, né? O quanto vai colocar Maringá em um status de segurança muito maior, né? A gente, andando por aí, a gente percebe que muitos dos municípios, né, seja do Paraná ou de uma forma geral do Brasil, tem sistemas de monitoramento. E muitas vezes é mensurado, não, nosso sistema de monitoramento tem 1000 câmeras. Tá, mas tem 1000 câmeras sendo monitoradas pelo quê? Essa é a primeira premissa. Então, nós temos um software que monitora, muito bacana. Mas ele consegue fazer uma análise para ver se, por exemplo, um carro está andando dentro da cidade com comboio? Sim ou não? Ele consegue ver se cobrir os pontos de entrada e saída?
E mais, ele consegue correlacionar bancos de dados. Aí esses dias foi até interessante que me perguntaram assim, mas eu acho muito interessante isso aí, mas eu não gostaria que o meu carro particular fosse monitorado. Eu falei, mas o seu carro particular, falando para esse interlocutor, eu falei, seu carro não está sendo monitorado. Não, mas você falou que se eu andar na cidade vai aparecer minha placa. Sim, ela vai ser coletada. Agora veja quanto é importante essa coleta. Porque se você tiver emprestado o seu carro para sua esposa e alguém parar no semáforo e apontar uma arma para ela e tomar o carro dela, né? E de repente dentro do carro tem, né, como a gente vê em grandes centros, aí de repente a criança que não conseguiu tirar e tal, é só através desse sistema que imediatamente nós vamos conseguir saber onde que o carro está andando. Então um carro que é tomado dentro da cidade de Maringá com furto ou roubo, que seja notificado, a gente vai ter a oportunidade de saber aonde ele está andando, qual a rota que ele está fazendo, qual possível rota ele fará, e mais do que isso, né, a gente sabe ao ponto onde ele vai parar. Obviamente a gente vai dizer que o carro andou e parou numa determinada região. É uma região grande, talvez um bairro de Maringá, uma região da cidade. Mas é muito mais fácil você procurar num bairro um carro do que procurar na cidade toda. E mais ainda, ficar procurando na cidade se de repente ele já saiu da cidade. Para qual lado que ele saiu, para onde ele se direcionou. Então essa questão ela é extremamente importante. Na questão da segurança pública não tem o que se discutir. Só que só consegue isso com software inteligente, né? Que consiga me dar dados em tempo real, que é o caso do sistema que foi adquirido aqui em Maringá. Muito bom. No caso, quando a gente fala dessa integração, existe um fator chamado Big Data, Rafa. Qual que é a importância desse Big Data? Porque a gente está falando de reconhecimento facial, nós estamos falando sobre leitura de placas, mas se não houver uma integração inteligente de banco de dados, também não adianta nada, né? É justamente isso, né? E Big Data não é nada, não tem nada novo, né? E a gente falar Big Data. Big Data é uma solução que já existe, já é utilizada para muitas outras funções, né? O que é novo é ser um sistema de Big Data voltado à segurança. E aí, voltado com a segurança com aplicações ou com possíveis customizações que tragam essas informações correlacionadas e tudo mais, tudo de forma muito mais reativa, muito mais rápida, instantânea, né? Então, eu só consigo, por exemplo, dizer que existe uma mulher com uma medida protetiva e que essa mulher tem tais filhos registrados na Secretaria de Educação e que ela está registrada também na Secretaria de Saúde, no Banco de Dados da Saúde, que ela tem esse endereço, que possivelmente tem junto com ela ela tenha tais filhos, esses nomes, aonde eles estão, e começar a correlacionar isso para ter uma reação muito mais rápida, se eu tiver um sistema de Big Data. Então, aí é que é a figura principal. Geralmente, né, vocês vão falar até com bastante propriedade, a gente ter pontos, né? Então, eu tenho um município que tem um sistema de monitoramento, eu tenho municípios hoje no Brasil, e isso é verdade, com sistemas efetivos de leitura de placa. Eu tenho sistemas com bons reconhecimentos de face, mas eu não tenho ninguém conversando com todos esses. E aí é que está a grande sacada. É aí que o Big Data se faz tão importante no processo, onde os dispositivos eles vão somar uma solução. Então é isso aí. E aquilo que o Anderson falou, a possibilidade de expansão e a possibilidade de fornecimento até para crescimento da área de segurança ou de outras secretarias com o sistema de Big Data é muito grande, né? Hoje você está na qual secretaria mesmo? Secretaria de Juventude e Cidadania. Juventude e Cidadania. Facilmente, isso aqui, se a gente parar 5 minutos, a gente já acha uma função para o Big Data junto à Secretaria de Juventude e Cidadania. Ou seja, são outros setores da administração pública que se beneficiam também de toda essa tecnologia que, a princípio, visava somente a segurança. Isso é muito importante. Até por isso que a gente tem tentado evitar de usar os termos tão conhecidos no mercado, cinturão eletrônico, né?
enfim, tem vários aí, né? Hoje vocês não têm só mais um cinturão. Cinturão eletrônico é só uma parte do que vocês têm, né? Vocês têm um processo, um conceito muito maior do que isso. Então, por isso que a gente sempre fala. De novo, vou ser repetitivo, o projeto mais inteligente do Brasil está aqui. Mas e mais do que isso ainda, eu acho que é importante a gente perceber o seguinte: o sistema ele foi pensado e concebido, e a gente direcionou no sentido de que nós não possamos só trabalhar a prevenção, que o sistema basicamente trabalha a prevenção. Se você tem uma pessoa com mandado de prisão na cidade e você remove, você está prevenindo eventuais crimes. Você remove no sentido de que essa pessoa vai ter que responder na justiça. A gente pode tirar e mandar ela para botar ela à disposição da justiça. Mas é mais importante do que isso a gente perceber que um sistema com esse nível de inteligência, a gente pode trazer, por exemplo, integrar aí as forças de segurança que atuam no município, por exemplo, trazer a Polícia Civil ou a Polícia Federal para trabalhar ali. Então a Polícia Civil está lá num caso, né, a respeito de homicídio, ou seja lá qual caso que a gente põe aqui em tese. E esse caso, essa pessoa, tem uma pessoa, né, que está sendo procurada, ele vai ter os bancos de dados do município à sua disposição. Então, o Ulisses, o prefeito, ele queria exatamente isso. Ele queria dar a Maringá um sistema de segurança, não apenas um sistema de monitoramento. Então, o policial civil que chegue lá para fazer essa investigação, ele vai poder pegar no banco de dados do nosso sistema e fazer uma varredura para saber aonde essa pessoa está cadastrada no banco de faces do município. E estando aonde que ela costumeiramente andava. Ela vai poder pegar a placa dessa pessoa, colocar no sistema, gerar um alerta para saber onde que esse carro está. Mas o cara não está mais andando com o carro, mas a gente pode traçar as rotas que essa pessoa fazia. Então, com isso, tudo são ferramentas que, na investigação, que daí já entra na parte da repressão, ela já vai começar a auxiliar outras forças de segurança. Então, o sistema, sendo inteligente ao ponto de te dar toda essa ferramental, você atua tanto na prevenção, que daí é a nossa parte, né, a parte da Guarda Civil e talvez até mesmo da Polícia Militar, mas você entra na questão da inteligência, onde você consegue trabalhar a outra ponta da corda, que são os policiais civis e federais, para que eles possam também atuar e se utilizar desse sistema, dessa quantidade de informações, dessa possibilidade de cruzamento de dados que nós temos na Secretaria, vamos ter na Secretaria com o sistema, e efetuar um avanço na investigação de uma forma muito mais rápida que se ele tivesse que fazer isso a campo. O Rafa tocou num assunto aqui de um termo que a gente nem deveria utilizar, mas a gente pode dizer que Maringá hoje está cercada por todos os lados. É isso aí, Maringá está cercada por todos os lados. E qual o benefício que a população tem diante de tamanha infraestrutura? Olha, que nem o secretário falou aqui, né? O prefeito Ulisses Maia, quando assumiu e quis bancar o projeto e colocar um projeto, ele quis fazer um projeto de segurança mesmo, não um projeto só de monitoramento, né? E hoje a gente consegue fechar a cidade de uma certa forma com que em pouco tempo, qualquer coisa que aconteça dentro da cidade não vai passar despercebido pelo sistema de monitoramento. E a gente consegue dar uma resposta muito rápida para a população. E a população do outro lado se sente muito segura, né? A cidade de Maringá está cercada. E esse sistema ele pode ser expansivo também, né, Rafael? Sim. Aí a gente consegue hoje pegar uma região metropolitana de Maringá, por exemplo, e que esse sistema seja implantado no outro município, que eles se conversem e se cooperem entre si. Isso é muito importante também, porque você vai ampliando o horizonte da segurança, a sensação de segurança, e a segurança efetiva mesmo, ela deixa de ser só em Maringá, ela passa a ser em toda uma região metropolitana, dando muita tranquilidade para a população que reside, né? Que reside, que trabalha, né? Tem muita gente que reside fora e trabalha aqui, Sim. então, eu estou indo no centro da cidade, vou deixar meu carro estacionado na rua, corro o risco de... Claro, todo mundo corre o risco em qualquer lugar, porém o tempo de resposta aqui pode ser muito mais rápido. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido mesmo. E Maringá é uma cidade, né, que tem essa característica de cidade metropolitana, né? É um centro metropolitano da região toda. E é um espelho também para as outras cidades do município. Então, assim, se todos os municípios tiverem aí um sistema, né, que se converse entre si, todos ganham, né? Todos ganham. O objetivo, logicamente, é que a gente gostaria de... Vamos lá, a gente vende o produto, vende a solução,
Mas o principal é o quê? É você ver a satisfação de você estar no município ou você levar essa segurança para todo mundo que está olhando, né? Para todo mundo que vai participar disso, né? De forma indireta, digamos assim. Então, quando a gente fala dessa possibilidade de levar para outros municípios, é o quê? Maringá vai ser um espelho. A gente tem aqui facilmente o quê? Uns 40 municípios em torno, Daí pra mais. que pode ser um município pequeno, que tem uma entrada e uma saída, ou pode ser um município maior. O que é muito legal é que o quê? Que um sistema desse aqui, ele pode ser espelhado em uma fração, ou pode ser levado com uma fração até com benefícios maiores. Depois a gente vai citar algumas coisas aqui que estão por vir já, mas que a prefeitura não precisa se acanhar, digamos assim, pô, aquilo é maravilhoso, mas eu não tenho condições. Não, de forma alguma. É uma coisa muito mais flexível, né? Que você pode trabalhar, por exemplo, em um município de 3 mil habitantes, né? Comprar 2, 3 câmeras, esse município pode comprar, e se integrar aqui. Então vamos pensar de forma prática. Eu gosto de falar muito da questão prática. Se a gente tem aqui fronteira com São Paulo, né? Então o pessoal vem de repente do Paraguai e tal, vai sentido São Paulo. Se a gente tem aqui 4 ou 5 cidades pequenas, mas que a gente tem um sistema integrado com isso aqui, ninguém mais vai vir para cá e arriscar passar para lá. O pessoal vai lá para outros lugares. A gente não quer nem que venha, né? Eu acho que essa... Já se afasta, né? Já afasta a possibilidade de trazer criminalidade. Melhor nem vir, né? Então, é mais ou menos por aí essa questão de integração. Agora, antes da gente entrar na parte técnica, que eu acho que daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar, eu queria perguntar como é que foi o desafio para o Anderson, que é uma parte que talvez seja até, vamos lá, tão difícil quanto implementar, é você tentar comprar nesse mundo público, né, Anderson? Como é que é isso? O desafio é muito grande, Rafael. Você não tem noção do que você tem que enfrentar para colocar uma licitação, tirar ela do papel, projetar, licitar, fazer aquisição. Então é algo muito... A máquina pública, né, ela é engessada, ela é burocrática. Então não é que nem você fazer uma compra privada. Você vai lá, escolhe, faz o orçamento, pede o orçamento que for menor, você vai lá, compra ou escolhe o que for melhor. E a licitação não. A licitação ela tem toda uma série de ritos que precisam ser seguidos e que se você não tomar cuidado, você não prestar atenção, você não estiver muito alinhado com o projeto e saber o que você quer fazer a aquisição, ele acaba desvirtuando no meio. O próprio processo licitatório pode acontecer isso, porque hoje se tem a questão do menor preço. Nem sempre quem oferece o menor preço está oferecendo a qualidade. Então, na hora de montar o processo licitatório, você tem que tomar todo um cuidado e montar ali um descritivo, um termo de referência muito bem elaborado, muito bem detalhado, para que não possa planejar comprar uma coisa e acabar sendo efetivada a compra de outra coisa, inferior daquilo que você programou colocar. E ao mesmo tempo que mantenha a competitividade para que e da mesma maneira que você também não pode direcionar, você tem que manter a competitividade. Isso é uma das prerrogativas da administração pública, né? Inclusive Maringá é referência nisso, né? Acho que recebeu há pouco tempo atrás um prêmio de transparência. Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver e tem muitos outros índices em que Maringá se destaca e a transparência também é um deles. E Maringá também é conhecida por ser uma cidade que tem uma sociedade civil muito organizada. Então nós temos o Observatório Social, nós temos a ASSIM, nós temos o CODEM, que são entidades que fazem a fiscalização mesmo. Então assim, o que torna mais desafiador ainda fazer um processo licitatório. O que a gente precisa ainda mais ter responsabilidade, fazer a coisa da melhor maneira possível, da maneira mais transparente possível, e foi o que a gente fez. Mas o desafio não foi pequeno, não. Foi um desafio muito grande a gente tirar isso do papel até chegar o momento de fazer a aquisição. Mas entre o tempo, Anderson, que vocês começaram a desenvolver esse projeto e o tempo de finalização, digamos, depois que for entregue, né? Mas o tempo de contrato, assinatura de contrato, foi mais ou menos quanto tempo? Desde o começo do processo? Foi mais de um ano, né, Rafa? Porque daí a gente começou, fez o processo, publicou a licitação, aí foi a fase de homologação, aí teve os processos que teve ainda, né, toda aquela parte
questionamentos e tudo mais, né? Recursos, né? O que é natural, o que é normal. Se arrastou 1 ano, mais ou menos, esse processo. E você vê que, não, falando de equipamento, não é a gente está falando de 70 equipamentos. Por mais que muito bem desenhados por parte de vocês nas tecnologias, nos tipos de equipamentos, são 70 equipamentos. Né? É um Big Data, legal, software faz isso, mas são 70 equipamentos. Imagine fazer um projeto o quão difícil. Eu olho para isso, imagine fazer um projeto de 2.000 câmeras. Deve ser muito difícil fazer um processo desse de 2.000 câmeras. Mas assim, é que nem eu falei, se você monta o processo desde o começo, bem elaborado, sabendo o que você quer comprar, sabendo o que você está adquirindo, sem dar tiro no escuro, com certeza você vai colher o benefício dele. O importante é que saiu o processo, a gente conseguiu fazer a aquisição da maneira mais transparente possível e temos a convicção que hoje a gente tem um sistema que é o mais inteligente do Brasil e ele está em franco, e ele pode ser ainda expandido, né? Não tem limite para a expansão dele, o que nos dá uma tranquilidade de saber que Maringá vai continuar sendo referência em inteligência nos próximos 10, 20 anos, porque a gente fez uma compra e essa compra permite que nós conseguimos fazer expansão sem limite. Então a gente tem essa segurança também. Show de bola. Muito bom. E com relação a esses equipamentos, o que nós temos hoje disponível para a população em termos de equipamento? Rafa, não sei se você ou os secretários conseguem trazer essa informação para a gente. Eu posso dar um briefing do que foi feito de fornecimento e eu acho que vale eles pontuar de cada um, né, as vantagens aí que eles estão sentindo na prática. Então, o foco, logicamente, iniciou e todo o projeto ele tende a iniciar pela questão de placas, né? Então, Maringá hoje conta com 44 câmeras de leitura de placa, né? Essas câmeras são câmeras que são desenvolvidas para leitura de placa. Isso é muito importante falar, porque um produto que é desenvolvido para fazer isso não é aquela câmera que você põe na tua casa que vai fazer uma leitura de placa com assertividade. Não é aquela câmera que você põe em casa que vai ler em uma rodovia até 180 km por hora um veículo. Então, eles tomaram esse cuidado, isso é muito legal, porque entenderam que uma câmera que faz leitura de placas de 1, 2 vias, em qualquer condição de ambiente, né, fosse comprada. Então, são 44 câmeras de leitura de placa. Logicamente, uma câmera que chama muita atenção e é muito legal para que a gente colete informações mais objetivas são as câmeras do tipo Speeddome, foram 16 câmeras, né? Câmeras já com sistema de análise de vídeo embarcado, câmeras de 5 megapixels, uma câmera bem já avançada também. Foram câmeras para fazer a coleta de face nos parques, são 6 câmeras que fazem hoje coleta de face na entrada dos parques, né? E 4 câmeras que eu acho que é uma tendência mundial de utilização de segurança pública, que é a câmera multisensor. Por que ela é uma tendência mundial? Porque é uma câmera que você tem 4 lentes de 5 megapixels, mas que você só paga uma licença. Você só precisa de uma infraestrutura. Então, de novo, né, o que a gente sempre fala, que os nossos parceiros, em especial o Vivotec, traz, é o quê? Um produto que faça com que você economize de infraestrutura. Você economiza infraestrutura, você não precisa gastar para você ter 4 imagens de uma praça pública de 5 megapixels, você tem 4 cabos, 4 portas de rede, 4 links de internet. Não, você tem uma câmera fazendo isso. Então, facilmente a gente tem 4 câmeras com 16 imagens diferentes, né? Então, é bem avançado. Então, do ponto de vista de hardware, é isso. Além de toda a parte de infraestrutura, logicamente, né? Então, caixas de hermética, toda aquela coisa. Software foi utilizado, né? A gente fez o fornecimento do software da ISS, que ele é responsável hoje pela leitura de placas e a captura da placa e a captura da face. E aqui depois a gente pode até fazer um parêntese, porque a assertividade no reconhecimento facial, eu acho que é absurdo, né? Toda vez que eu vou no CCI, eu me surpreendo mais com um reconhecimento diferente lá. E o Big Data, que é isso que a gente está falando, que é para
fazer toda essa integração, essa comunicação das bases e tudo mais. Agora, eu acho que seria legal do ponto de vista de vocês. O que vocês estão achando, né? Desses tipos de câmera, de tudo isso. É como você falou, na realidade impressiona a qualidade do equipamento no sentido de que esses dias atrás nós estávamos dentro do CCI e de repente acusou lá uma imagem e eu falei, olha lá, deu erro. Nós tínhamos a foto de uma pessoa procurada que se envolveu com droga. A foto que nós tínhamos já de de um ano, 2 atrás, era de uma pessoa de mais ou menos 100 quilos e aí ele acusou uma pessoa lá que não devia ser uns 50 quilos, um usuário de crack. E aí ele falou, ó, tá errado. Daí um dos guardas falou, não, tá certo. É ele mesmo? É ele mesmo. Caramba. Então, na primeira foto, o cara com 100 quilos, na cara mais arredondada, cabelo, barba e tal. E na foto atual, o cara completamente chupado, sem barba, com pouco cabelo, praticamente careca. A boca já meio murcha, porque acho que anda perdendo o dente e tudo. E o sistema conseguiu reconhecer. Então, você olha, fala, poxa vida, é uma coisa que realmente, se você, por exemplo, me dá né, Ivan, policial, né, vai lá e procure o cara, eu tô com a foto dele anterior, eu vou passar por cima, cumprimentar, conversar com o cara e não vou ver que é o cara. Mas o sistema, ele te acusa e você, obviamente, mesmo que haja dúvida, você pode chegar numa abordagem e você aí identificar a pessoa no local, né? Via procedimento. Então, né? o sistema é fantástico. Sem contar as câmeras de reconhecimento de placa. Nós temos câmeras que estão em ruas que o carro não circula mais de que 20, 30 km por hora. Nós temos a mesma câmera em rodovias aqui na saída e entrada da cidade, onde os caras podem andar a 200. E a câmera ela vai se lida a placa, dependendo da velocidade, independente se está chovendo ou não está, se está escuro, se está claro. Então a qualidade disso é muito importante. E aquilo que o Carrard falava, na realidade, para você fazer essa compra é muito difícil. Para talvez trazer fazer uma comparação aqui, a gente poderia fazer da seguinte forma. Se eu, Ivan, vou a uma concessionária e quero comprar um carro, eu posso chegar e falar, o que você tem de barato? E o cara vai falar, eu tenho esse carro aqui, ó. É um carro de entrada, não tem ar-condicionado, é um carro mecânico, espelho só do lado esquerdo, né? Tem 2 portas, pneu com calota, baratinho. Ele me leva daqui a Curitiba? Até leva, mas não tem airbag. Não, airbag agora é obrigatório, mas talvez não tenha airbag para quem está atrás, talvez o cinto de segurança quem está atrás é aqueles que não são retráteis. Ele não te dá toda aquela ferramenta, não te dá a conveniência que você precisa de repente. Mas eu, Ivan, eu posso optar e falar, não, mas eu não quero mais esse aqui, eu quero uma coisa melhor. Aí o cara fala, tenho esse aqui, ó. Esse aqui tem airbag, tem 8 airbag, tem cinto retrátil, tem ar-condicionado, banco de couro e tal. Obviamente o preço é diferente, mas eu posso optar por comprar. Agora, quando você faz uma licitação, a licitação é menor preço. Então, se eu chego no local, o cara vai querer me dar qual carro que ele vai querer me dar. Se eu não desenhar bem a licitação, ele vai querer me dar aquele carro que não serve para muita coisa. E de repente eu estou comprando ali um carro popular para colocar no lugar onde eu preciso de um Jeep. E aí o que me adianta comprar um carro popular? Não me adianta nada. Então a licitação ela é difícil de ser trabalhada. Isso ainda sem pensar nas possibilidades da promessa que ele tenha tal característica, mas na verdade não tem. Às vezes você chega lá para comprar uma Ferrari, você paga a Ferrari e quando você vai receber sabe Deus lá, um Gordini, né? Vamos falar uma marca que já não existe, não tem problema. Vamos falar, vai que... Então compra um Gordini lá, né? Aí é exatamente isso a licitação. E aí o trabalho do Anderson, porque ele capitaneou ali junto com a equipe toda lá, esses processos. E aí fica mais uma informação, né? Esse processo ele não foi um processo, ele foram 5 processos que rodaram, 5 processos licitatórios que rodaram ao mesmo tempo. E esses 5 processos, eles tiveram que, cada um com a sua característica, eles tiveram que rodar ao mesmo tempo. E ainda quando começou a implementar, ele teve que ser implementado no momento certo. Eu tive que fazer a reforma do CCI, tinha que ter as câmeras, tinha que ter o software, para que tudo fechasse nisso daí. Então é um processo difícil, não foi um processo moroso, foram processos, né, que deram muito trabalho.
Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí a gente conseguiu esse resultado. Eu bem que eu reparei que o Anderson está com uns cabelos brancos a mais ali. Na realidade, Acho que eu tenho nome e sobrenome. Você nota que ele tem 25 anos, mas depois do processo, quando ele começou, ele tinha cara de 25 anos. Agora está aí, parecendo que tem 50 já. Mas foi difícil, porque não é um processo simples. E a gente vê que existem municípios que optam por comprar pacotes completos. O cara vem lá e vende, eu tenho isso aqui vai garantir para você que faz tudo. E a gente sabe que não é bem assim. Então, quando você faz, como a gente fez ali, a gente fez um processo, talvez esse seja o grande X. Foi um desafio, foi enfrentado, e a gente conseguiu implementar. E isso dá a possibilidade de dizer hoje que é talvez um sistema mais inteligente do Brasil. Porque a gente focou nisso e a gente queria isso. A gente não queria mais um sistema de monitoramento. O prefeito Ulisses, o prefeito chegou para a gente e falou, eu não quero mais do mesmo, eu quero algo realmente diferente, eu quero segurança em Maringá. Esse que foi a missão do prefeito. O Anderson sabia. E aí sabia que o rei canta lá. Ele precisou trabalhar, suar. E a respeito de resultado, o que nós temos de números aí para trazer para o pessoal até agora? Eu sei que vai trazer números bem mais expressivos, né? Nem sei se pode, mas de repente algo genérico, algo que a gente pode falar assim, olha, antes de ser implementado, nós conseguiríamos fazer X apreensões de veículos roubados. Agora nós conseguimos fazer 5 vezes X. Eu posso dizer para você o seguinte, nós não inauguramos o sistema ainda. Mas a gente usou ele fortemente durante o processo durante todo o evento da prefeitura que a gente tem o Maringá Encantada. Então a gente conseguiu fazer abordagens no centro da cidade de Maringá que dependeram do sistema de monitoramento. Então, nosso sistema de monitoramento foram criadas várias listas lá, várias blacklists lá, para que a gente tivesse lá pessoas que a gente sabe que são criminosos contumazes que atuam na cidade. Então, essas listas, quando começou a gente monitorar todos os espaços que nós tínhamos câmeras que tinham esses eventos do Maringá Encantado, a gente sabia que, por exemplo, Parque do Japão, tínhamos evento lá dentro, quem entrasse dentro do Parque do Japão estava passando por esse filtro. Se fosse uma pessoa dessa blacklist, ela seria imediatamente presa e conduzida. E a gente teve, por exemplo, como eu falei para vocês, durante o ano que a gente passou, 87 prisões. Dessa, pelo menos 60 a gente usou o sistema. E o nosso sistema, ele começou, como a gente não inaugurou, a gente considera que nós estamos ainda nas fases de implementação embora ele já funcione como uma maravilha, estamos na fase de implementação em testes ainda. Então a gente não fez o treinamento dos operadores ainda, a gente está como se fosse um celular, né? Analiticamente falando, a gente tem um celular que a gente só está mandando mensagem de texto, daquelas SMS e fazendo ligação, mas nem começando a mexer no WhatsApp ainda. Então, a hora que começar, aí sim vai ser melhor. Mas ainda assim, a gente fez prisões em decorrência da aplicação desse sistema. Por exemplo, no centro da cidade, nós temos muito, em alguns pontos, tráfico de pequena monta. Então, aquele cara que está parado na praça e está traficando ali, vendendo para quem está passando. Se a polícia, seja militar, civil ou a própria guarda civil, for lá nesse local, prender esse cara, e a gente teria que pegar também o usuário e levar para a delegacia, se o usuário falar, não, eu comprei essa droga dele, não vai caracterizar tráfico. E o usuário nunca vai chegar lá, não, eu comprei dele, não vai falar. Né? E se você pegar esse cara com um pouco de droga, com um monte de dinheiro e levar para a delegacia, o delegado não faz o flagrante. Simples. Porque ele vai chegar no judiciário, o juiz vai olhar assim, não, isso aqui não é tráfico, isso aqui o cara vai alegar que ele está usando e como é que você vai provar que não é? Agora, com o sistema de monitoramento, a gente fica lá, monitorando o cara. Trafica com um, vende para outro, placa aqui, vai lá, pega mais um pouco e tal. Aí a gente pega as equipes da rua, manda abordar, pega o cara lá. O cara, ele vai tranquilo, porque ele acha que não vai ser preso. Quando ele chega da delegacia, o que a gente apresenta junto com isso? As imagens. As imagens. E as imagens falam por si, né? Então, as imagens chegaram lá, o delegado faz o flagrante e o juiz chega lá, homologa o flagrante porque tá certo. Acho que um resultado muito legal que a gente já teve, que eu acompanhei esse tempo atrás, foi ainda no final do ano, foi quando a gente localizou foi alertado o possível traficante
E aí o próprio operador começou a acompanhar, e uma característica legal do sistema é o quê? Que se você precisar, e se você... Rafael, a gente está fazendo aqui um evento na Vila Olímpica, por exemplo, e eu gostaria de aproveitar a Speed Dome, que não é uma câmera para leitura de placa, mas eu queria alocar a licença para ela, temporariamente, para que ela faça isso. Coincidentemente, a gente tinha feito isso. E a mesma câmera que estava fazendo reconhecimento facial estava fazendo leitura de placa. E aí o que a gente fez? Acompanhou o meliante, ele entrou no carro, a câmera leu a placa dele. Opa, se ela leu a placa, vamos consultar aqui para ver onde é que ele passou. E aí a gente conseguiu fazer uma rota. Fazer o rastreio. Da onde ele estava vindo, que hora ele veio, quanto tempo ele ficava na praça, enfim. Então já é um resultado sensacional, né? Então é exatamente dessa forma que acontece. O sistema ele nos garante uma tranquilidade muito grande. E talvez caiba aqui a colocação da seguinte forma: nós temos equipes nas ruas. Então a nossa cidade é subdividida em regiões e essas equipes são determinadas para essas regiões. Então digamos que uma equipe está fazendo uma determinada área da cidade e nessa área nós temos atualmente aí entre os próprios públicos, entre praças e prédios públicos, na faixa de 650 mais ou menos, né? Pouco mais, pouco menos, acho que um pouco menos que isso. E digamos que nessa região, né, tenhamos aí vários colégios, postos de saúde e atendo uma região de 80 mil habitantes. Essas equipes elas estão rodando na rua fazendo a segurança desses áreas. Estão passando nas escolas, nas praças, estão fazendo rondas no bairro. E se a gente precisar, né, botar uma equipe fixa numa praça da cidade, é essa equipe que vai ter que sair de lá e botar na praça. Então essa equipe ela fica fixa na praça, garantindo a segurança de quem está na praça. E aqueles outros 80 mil habitantes que nós temos lá no bairro. E as escolas, as creches, os CMEIs, as UPAs, enfim, as UBSs, ficam sem gente para fazer a ronda. Então, quando eu ponho uma câmera na praça, essa equipe continua nesse trajeto, nessa sequência. E quando eu tenho um evento, eu chamo equipes, que podem ser uma ou mais, elas vêm para o local, resolvem a situação e voltam para onde elas estavam. Então, isso me dá, assim, dentro do processo de gerenciar uma força de segurança, uma ferramenta excelente, porque eu consigo otimizar a utilização de todos esses operacionais, desse material humano que eu tenho, para que eles consigam abranger uma gama máxima daquilo que é possível para eles, sem deixar que eles olhem para aquilo que precisa ser olhado. Então eu faço todo um projeto onde eu consigo trabalhar toda a cidade, mas garantir a segurança em pontos determinados que eu preciso ter mais atenção. Legal. Ivan, deixa eu só pedir uma coisa que me vem aqui agora. Vocês comentaram de bairros, né, e atendimento em locais. A gente sabe que o sistema ele já está preparado para que vocês trabalhem com participações público-privadas. Como é que vocês veem essa participação, essa tendência do privado começar a apoiar a prefeitura no monitoramento? Do ponto de vista técnico, até para te explicar, o sistema ele permite que você, um shopping, um supermercado, alguma coisa assim, faça um termo de cooperação com a Secretaria de Segurança e passe a informar, a encaminhar as imagens para eles, para que eles façam o processamento. Então, isso é um avanço muito legal também. Sim. Agora, do ponto de vista de vocês, como é que você enxerga essa tendência da participação público-privada? Bom, era uma dos quesitos, né, Anderson, que a gente tivesse essa possibilidade de trabalhar. E é fácil de entender o porquê. Porque também já foi questionado, mas agora vocês vão, então, fiscalizar, aí a guarda vai fazer a fiscalização de empresas privadas. Digamos que uma determinada faculdade, que nós temos, universidade, vamos dizer assim, nós temos várias aqui em Maringá, Maringá é conhecida por ser uma cidade universitária, resolva trabalhar conosco. Então eu falo para eles, então é o seguinte, eu preciso que vocês, empresa privada,
adquiram esse equipamento e instalem esse equipamento na entrada, esse equipamento na saída, e se você quiser ali naquele local onde tem o maior fluxo de pessoas, instale esse outro equipamento. Aí a empresa vai lá, a universidade vai lá, instala esse equipamento, né? Compra, ou a gente trabalha com a questão das licenças que nós já temos previstas no nosso contrato, fornecemos a licença, eles fornecem o link e nós trazemos esses dados para dentro da guarda, do nosso sistema. Para nós é interessante do ponto de vista que nós teremos mais um local de fluxo de veículos talvez enorme, de pessoas idem. Tem faculdades aqui, ou universidades aqui em Maringá que tem um fluxo de 12 mil pessoas diárias, né? E uma quantidade imensa de veículos. E muitas vezes nem controle de acesso, né? Nem controle de acesso. Mas se nós estivermos monitorando isso, veja um exemplo disso. É muito comum quando você rouba um carro, que aqui na nossa região esses carros são transladados para o Paraguai. Tinha uma época que isso era o terror de dono de caminhonete e tudo. Esses carros muitas vezes, ou até mesmo que não vá para o Paraguai, mas esses carros muitas vezes, quando é furtado, roubado, ele é colocado num lugar para ser esfriado. Qual o local que eles põem para esfriar? Eles podem colocar num galpão, numa garagem, mas isso gera um problema para o marginal, porque se ele colocar lá e o carro for pego lá dentro, ele está enrolado na situação. Então, normalmente ele faz o quê? Ele bota isso no estacionamento de um shopping, de uma universidade, e o carro fica lá uma semana, 2. Então, se nós temos esse sistema junto com essa parceria público-privada, apareceu no nosso sistema o alerta: acabaram de furtar o carro do Anderson aqui da frente da catedral. Poxa vida, quanto tempo faz? Faz 3 horas que ele deixou às 8 da manhã e não sabe que horário que foi. Mas ele fez agora o registro aqui 4 horas da tarde. Poxa, para efeitos de polícia, buscar isso é muito difícil. A gente vai começar a rodar na cidade, mas rodar onde? Se esse carro está dentro de Maringá, não está? Aí o que eu vou fazer? O meu sistema ele vai simplesmente me dizer aonde esse carro saiu, aonde ele andou, e se de repente ele entrou dentro da universidade, eu sei que ele está lá. Aí eu posso ter as ferramentas ou atuar da forma que eu quiser. Eu posso ir lá, pegar esse carro, recuperar ele, ou eu posso informar a Polícia Civil vai fazer uma campana lá e esperar para que quando esse carro saia, ele não precisa nem ficar no local, ele pode ter um policial no CCI junto conosco lá, monitorando. A hora que esse carro sair dali, as equipes que vão estar esperando já vão dar o bote e pegar o carro e a pessoa que furtou. Ou seja, vai trazer efetividade na investigação, sem dúvida, redução de custos de investigação, muito benefício, né, para a sociedade de uma maneira geral. Então, essas parcerias para nós não é uma coisa ruim, não vamos trabalhar para o privado, muito pelo contrário, nós vamos dar mais segurança a Maringá. Nós vamos dar segurança para toda Maringá. Né? Isso que é um termo de cooperação, né? Cooperar. É o privado cooperando com o público cooperando com o privado. Eu acho que é o mundo ideal e eu acho que é uma tendência. De novo, né? Maringá tá à frente aí, porque já está implementado isso. Pessoal, eu sei que se a gente for puxando assunto, em cima de assunto aqui, nós vamos, né, ficar com o podcast por mais 2 dias, 3 dias e ainda não vai esgotar tudo que nós tivermos. Vai ter que marcar uma versão 2, é isso? Vamos ter que marcar uma versão 2. Gostaria de agradecer Ivan e Anderson, a presença de vocês, Rafa também, por estar aqui conosco. Esse foi o Alcatalk especial sobre segurança pública, falando especificamente aqui de Maringá, sobre a tecnologia que foi implementada aqui. E eu queria dizer para você que se você tem interesse nesse tipo de assunto, que queira saber mais, de repente implementar isso também no seu município, você que é secretário, assim como o Ivan, ou superintendente como o Anderson, ou ainda você que é um prefeito, que queira conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, queira entender como implementar isso, que queira buscar um pouco mais de informação sobre essa tecnologia, o que ela pode fazer pelo seu município, é só acessar aí o nosso site www.alcadistribuidora.com.br, manda um e-mail para a gente, nós vamos ter o prazer aí de levar toda a informação que você precisar. Siga a Alca nas redes sociais, @alcadistribuidora. Nós estamos aqui para poder ajudar naquilo que nós sabemos fazer de melhor, que é oferecer tecnologia em segurança. E se precisar conhecer,
está disponível, tem que agendar. Isso é importante falar também, né? Isso é importante falar. Aí, ó, vamos fazer um parênteses. Aí encerrar. Quem quiser conhecer o exemplo, né, usar como exemplo, conhecer a cidade de Maringá, como está funcionando, né, a cidade de Maringá está de portas abertas, né, para receber qualquer pessoa de qualquer cidade, prefeito, secretário, superintendente, né, comitivas, delegações, né, secretário. E recebemos todos com muito prazer para apresentar na prática tudo isso que a gente falou aqui. Muito bom. Acho que vale bem frisar um pouco ainda mais o que o Anderson falou. Na realidade, segurança é a soma dos esforços. E como soma dos esforços, aquilo que a gente poder contribuir, seja com a nossa experiência ou com a expertise aí do Anderson na aquisição desses equipamentos e tudo, estamos aqui para poder somar e para poder difundir esse conhecimento aí, porque se nós tivermos mais cidades que atinjam esse nível, esse patamar, eu acho que a gente vai trabalhar pelo Brasil. Então essa é a nossa... no entorno aqui, né? Exatamente. Principalmente no entorno. Existe algum contato que a pessoa que tenha interesse em conhecer possa fazer? Pode entrar no site da prefeitura, você vai achar os dados da secretaria, eu acho que tem inclusive o meu telefone, talvez o do Anderson vai estar lá também. Tem também, né? Tem sim. Tudo lá. Pode buscar caso, no próprio site da secretaria. A gente também faz uma interface, procura Exatamente. a gente Isso. vê, marca, enfim. Então, se você tiver interesse, quiser vir conhecer esse sistema que foi implementado aqui em Maringá, acesse o site da prefeitura, lá tem os contatos da Secretaria de Segurança Pública, ou através dos nossos canais também, pode mandar ali uma mensagem no direct do nosso Instagram, ou mesmo através do nosso site, do nosso e-mail, né? E a gente vai ter aí o maior prazer de poder fazer essa ponte e, de repente, você vir conhecer aqui esse sistema maravilhoso. Mais uma vez, obrigado, Anderson, obrigado, Ivan, obrigado, Rafa. Valeu. E até o próximo Alcatalk. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Até mais. Um abraço.